Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. E hoje vamos ao capítulo 10 de Marcos. Pegue a sua Bíblia e vamos à leitura. Casamento e divórcio. E ele, levantando-se dali, foi para o litoral da Judéia, além do Jordão. E novamente a multidão recorre a ele. E como era seu costume, ele os ensinou novamente. E os fariseus, vindo até ele, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? E ele respondendo, disse-lhes: o que Moisés vos ordenou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus respondendo, disse-lhes: pela dureza de vossos corações, ele vos escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. E eles dois serão uma só carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. E em casa, os seus discípulos o perguntaram novamente acerca do mesmo assunto. E ele lhes disse: qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra comete adultério contra ela. E se a mulher despedir a seu marido e casar com outro, ela comete adultério. Criancinhas são abençoadas. E lhe traziam criancinhas para que as tocasse. E os seus discípulos repreendiam aos que as traziam. Mas Jesus, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Crianças e jovens são verdadeiramente instrumentos poderosos no reino de Deus. Na verdade, eu vos digo, quem não reconhecer o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas e as abençoou. O homem rico. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que tu me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra a teu pai e tua mãe. E ele respondeu dizendo: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta, vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos,
Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Os discípulos são preparados para a morte de Jesus, e eles estavam no caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilharam-se e seguiram-no atemorizados. E ele, tomando novamente os 12, começou a dizer-lhe as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E eles zombarão dele, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E ao terceiro dia ele será ressuscitado. O pedido de Tiago e João. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo: mestre, queremos que tu faças o que nós desejamos. E ele lhes disse: o que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nós possamos nos assentar à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser desbatizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: nós podemos. Jesus, porém, disse-lhes: de fato, bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Porém, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é meu para dar, mas o será dado àqueles a quem está preparado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios exercem senhorio sobre eles, e que sobre eles uns dos seus grandes exercem autoridade. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A cura do cego Bartimeu. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos,
a um grande número de pessoas. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando a si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. E esse foi o capítulo 10 de Marcos. Qual desses versículos mais te chamou a atenção? Para mim, o capítulo que mais me chamou a atenção hoje foi do 29, o versículo foi o 29 e 30, né? Onde diz: Na verdade, eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Então, para mim, esse trecho ele fala muito sobre como Jesus... Peraí, deixa eu pegar minha folhinha que caiu aqui. Esse pedacinho fala sobre permissão psicológica, né? Liberdade emocional. Na nossa vida, nós não temos, às vezes, liberdade emocional por causa de posicionamento ou falta de posicionamento. Nós precisamos conquistar, às vezes, liberdade emocional. As liberdades da vida nós vamos conquistando. Mas precisamos lembrar que antes da gente ir se expandindo na vida, Jesus morreu na cruz para nos libertar de uma escravidão, a escravidão do pecado. E a gente já é liberto em Cristo. Então, nós já temos essa liberdade dentro de nós. A gente só precisa desse posicionamento, dessa autopermissão. E muitas vezes nas relações, nós não nos permitimos, não nos posicionamos como deveria. E o que acaba nos tolhindo, né? Podando os nossos resultados por causa das dependências emocionais. Então, quando eu preciso me posicionar para alcançar um novo patamar na vida, um novo resultado, muitas vezes você vai ser tolhido, podado, né? Tanto o homem como a mulher. E muitas vezes essa dança, ela é inconsciente. Nossa, a gente precisa estar muito consciente para perceber isso. Precisa estar fazendo análise, precisa estar fazendo terapia para perceber, né, essas danças, né, entre os inconscientes. Esses posicionamentos, principalmente para a mulher, né, isso pode ser sendo trabalhado aos pouquinhos, né, para que ela alcance, o homem também, novos resultados, né. E uma pergunta que pode ser feita, né, diante dos eventos da vida que às vezes impedem ou mostram quando você vai saltar, ter grandes saltos quânticos, saltos na vida, o que aconteceu de ruim na tua vida quando tudo começou a melhorar, quando as coisas começaram a dar certo na tua vida. Isso
é uma resposta emocional também, né? Às vezes tem sim guerras espirituais acontecendo antes de uma grande bênção chegar. Mas também o que aconteceu de ruim quando tudo na sua vida começou a melhorar, né? E geralmente o problema está na nossa necessidade de afeto e reconhecimento. Então, quando uma pessoa sai de uma postura e vai para outra, que é a postura de eu vou fazer dar certo, eu vou ter esses resultados, se perde muitas vezes o afeto e o reconhecimento. E aí é aquela coisa, árvore que dá frutos leva pedrada. E aí a gente precisa pensar que precisa-se permanecer firme e forte nessa postura e não retornar à postura anterior, onde não se tinha tantos resultados, né? Por quê? Porque vai ter um momento que vai sim levar essas, como diz na Bíblia, vai se ter essas perseguições, né, emocionais, né, às vezes espirituais. Precisa se aguentar firme e forte, né, com inteligência emocional, às vezes com ajuda profissional, ou mais profissionais, né. E muita oração, muita conversa com Deus, né, ter esse firmamento em Deus para aguentar firme, para poder passar por isso e subir de nível, né, subir de patamar, para começar a colher outros resultados na vida. E isso é a nível emocional, a nível financeiro, profissional, né? Faz parte, né? O importante é ter o sustentamento, né? Sustentar a posição nova, né? A nova frequência mental. Nós somos sementes, né? E é como se fossem sementes, né? Quando a gente vai passar para esse próximo nível, a gente precisa aguentar que a gente vai ter o momento da explosão, a gente vai ter um crescimento, a gente vai se tornar uma plantinha e vai passar pelas intempéries do tempo, né? Vai ter chuva, vai ter vento, né? Vai ter granizo, vai ter sol escaldante, mas a plantinha, ela dá conta, ela aguenta. A não ser que Deus fale, porque Deus é o dono de tudo, Deus dá, Deus tira. Deus decida, essa plantinha não vai mais permanecer aqui, ela não vai aguentar e eu vou levar ela daqui desse mundo, né? Então, tudo é sobre Deus, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus, né? Deus é o início e o fim de tudo, é alfa e ômega, Deus decide tudo, né? E a gente precisa abrir mão dos controles, né? E ter confiança nessa provisão divina e confiar que Deus dá e Deus tira. Deus está acima de tudo. A gente não precisa carregar esse peso, né, nas nossas costas. Então, aguente firme para você, quando você decide, né, e começa a levar as pedradas, né, decidiu prosperar, começou a levar críticas, né, calma, isso é uma fase, é uma primeira fase, isso vai passar, tá? A paulada emocional é uma das maiores. Depois que você começa a colher os seus resultados, as pessoas também querem saber como você fez. Elas vêm atrás de você. O primeiro passo é a pressão emocional, a segunda é a ridicularização do que você está fazendo, da tua decisão. E terceiro, as pessoas percebem que você está colhendo resultados e elas querem saber como você fez, como você está fazendo. E elas também querem aprender com você. Então, para mim é muito claro que esse pedacinho aqui da Bíblia fala sobre a importância da gente permanecer junto de Deus, que Ele nos honra, né, nos dá as glórias, né, e também para que a gente não caia nas dependências emocionais e não se permita evoluir por causa de alguém. De novo, Deus nos chamando a colocar Ele em primeiro lugar, nos protegendo das dependências do mundo, das dependências emocionais, dos vícios,
para que a gente confie nele, porque ele, que é o Senhor de tudo, né, nos auxilia a receber, ir para as próximas fases e receber as bênçãos e os propósitos que ele escreveu para a nossa vida. Eu espero que você tenha gostado. Se você sentiu em mandar esse vídeo para alguém, encaminha, e eu te espero amanhã no próximo capítulo. E até mais.